Bem-vindo, maravilha ter você aqui. Hoje você vai aprender tudo sobre a interpretação da lei penal no tempo. Na aula passada nós vimos o princípio da anterioridade da lei penal, o princípio da irretroatividade da lei penal maléfica, o princípio da retroatividade da lei benéfica. Vimos a possibilidade de uma lei ter ultratividade, dela ir para o futuro. Tudo isso nós vimos na aula de ontem, na última aula, sobre a interpretação da lei penal. E na aula de hoje nós vamos trazer complementos acerca dessa interpretação, com mais entendimentos doutrinários, doutrina moderna, atualizada, com as mudanças da legislação, do pacote anticrime, muita jurisprudência necessário para ver a interpretação dos tribunais superiores, a Corte Suprema, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, tem súmula até do Superior Tribunal Militar, na aula de hoje. E a partir disso, desse entendimento da lei penal no tempo, você vai conseguir interpretar qualquer caso que chegue ao seu conhecimento e aplicar a lei nas situações do dia a dia. Então, esse é o objetivo da aula de hoje, em relação à lei penal no tempo. E nós verificamos também, dentro dessa abordagem, quais os temas que mais caem nas provas de concurso, prova da OAB. Tem esse tema, quase tudo cai. Agora tem outros que despencam, não cai. Despenca questão em prova de concurso sobre a interpretação da lei penal no tempo. É muita coisa? Não. Não seja só mais um na multidão. Você tem que ser diferenciado, e essa diferenciação é através desse estudo das jurisprudências, da doutrina moderna. Não fique com livros antigos de direito penal, não vale a pena. Livro antigo na disciplina de direito penal só serve para sebo, mas para continuidade do estudo, não. Vamos aqui fazer uma apresentação através de alguns slides que eu separei para poder mostrar aqui para vocês. E o último slide que nós vimos foi esse, referente à sucessão de leis penais no tempo. Era o tema que nós estávamos abordando. E aí, dentro desse tema do conflito de leis penais no tempo, da sucessão de leis penais no tempo, nós precisamos entender o que são os crimes permanentes e os crimes continuados. Porque o Supremo Tribunal Federal sedimentou uma súmula para definir como essa interpretação da lei penal deve ser feita a partir do momento em que houve um crime permanente ou um crime continuado. Então, vamos primeiro entender o que vem a ser um crime permanente. Crime permanente está dentro da classificação dos crimes, que nós vamos ver mais à frente. Classificação dos crimes é um tema mais distante, e o crime continuado está lá quando nós formos estudarmos o concurso material, o concurso formal e o crime continuado. Artigo 68, 69 e 70 do Código Penal, que trata do concurso de crimes. Mas a gente faz aqui uma antecipação para entender esses dois conceitos, do crime permanente, do crime continuado, e verificar como se deve ter a interpretação da lei penal em relação a eles. Então, vamos lá, primeiro, ao que vem a ser o crime permanente, para você entender. Os crimes permanentes são os que se consumam com a única conduta.
embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo, até quando queira o agente. Exemplo, cárcere privado, extorsão mediante sequestro, porte ilegal de arma de fogo e de substância entorpecente. Então, o que vem a ser o crime permanente? Crime permanente é aquele que se protrai com o tempo. A cada minuto, a cada segundo, a cada hora, a cada dia, o crime está sendo cometido. É o mesmo crime, é um único crime. Por exemplo, na extorsão mediante sequestro. A partir do momento que há o arrebatamento da vítima com a privação de sua liberdade, mesmo que seja curta, já está consumado o crime. O que é consumado? Consumado é quando todos os elementos da definição legal do crime estão perfeitos, estão realizados. Ou seja, o sujeito já está no crime, ele está cometendo o crime. Que crime? Crime de extorsão mediante sequestro. Sequestrou uma pessoa com a finalidade de obter um resgate, um valor econômico. A partir disso, essa pessoa que foi arrebatada, que agora está sendo privada, está lá em um cativeiro, está no dia de hoje, daqui a uma semana essa pessoa continua em cárcere, daqui a um mês, ficou 4 meses encarcerada no cativeiro. Nesses 4 meses, é apenas um crime. Que crime? O crime de extorsão mediante sequestro. Não existem vários crimes, é um crime só, que se denomina pela doutrina de crime permanente. É um crime que se prolonga, mas é um só crime. O que pode acontecer, então? Pode acontecer, e esse é o alvo do nosso estudo, o conflito de leis penais no tempo. Como? Quando o sujeito foi praticar a ação de arrebatar a vítima, de começar o crime, estava na égide de uma lei, na vigência de uma lei, Lei A. Durante o cativeiro, no segundo mês de cativeiro, veio a Lei B, disciplinando de forma diferente da Lei A. Então, você tem leis penais que se sucederam no tempo. Entre a primeira lei e a segunda lei, houve um tempo, mas é o mesmo crime. E o crime é um só, é o mesmo crime de extorsão mediante sequestro. Durante o tempo em que esse sujeito estava ali praticando o crime, na existência da primeira lei, ele teve conhecimento, teoricamente, porque a lei ela é publicada, para que todos tomem conhecimento dela, para saber que a lei vai ser alterada, que é a vacatio legis. Então, esse período foi suficiente para a pessoa decidir: eu continuo cometendo o crime, eu permaneço no crime ou não? Eu abandono o crime? Vou abandonar, porque essa lei aqui é mais severa. Essa lei que vai mudar. Não, eu decido permanecer no crime. E essa minha permanência no crime faz com que eu aceite a nova lei, mesmo ela sendo mais severa. E isso foi o entendimento da súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, se o sujeito ele decidiu permanecer no crime, mesmo que essa lei que foi editada agora, que está começando a viger, ela é mais severa, essa lei, quando o juiz for sentenciar, condenar ele pelo crime de extorsão mediante sequestro, será pela lei nova, pela lei mais grave. Se essa lei foi a mais grave, é por ela que o juiz vai sentenciar o sujeito. Porque ele poderia ter largado o crime. Ele poderia ter abandonado o crime. O crime permanente, ele depende do autor. Se eu não quero mais continuar com o crime, permanecendo no crime, eu abandono ele, liberto a vítima. Mas não, eu decido continuar no crime. Imagine que eu tenho 17 anos de idade quando resolvi praticar a extorsão mediante sequestro. Sequestrei uma pessoa.
E aí, lá no cativeiro, todo mundo, parabéns para você, cantando meu aniversário de 18 anos. O que vai acontecer? Quando eu for responder criminalmente, eu respondo pelo Estatuto da Criança e do Adolescente ou como maior? Ou imputável? Eu vou responder como imputável. Porque eu tenho discernimento sobre o ato que eu pratiquei e o crime era permanente. Eu decidi permanecer, então eu vou estar, mesmo com essa lei sendo a mais grave, ela vai ser aplicada ao caso. Por quê? Porque se trata de crime permanente. E aí eu dei outros exemplos do porte ilegal de arma de fogo. Enquanto você está com a arma, é um crime permanente. Quantos crimes eu cometi estando com a mesma arma? Só um. Mesmo que eu tenha passado 1 ano com a arma comigo, é um crime só. Posse de droga. Se eu estou com a mesma droga, é o mesmo crime. Cárcere privado, é um só crime. Portanto, havendo a modificação da lei, quando ainda em prosseguimento, a prática de crime continuado ou permanente, a lei nova é aplicada a toda a série de delitos praticados, caso seja crime continuado ou para o crime permanente. Vamos agora entender o que vem a ser o crime continuado. Professor, só pode responder essa pergunta aí que eu coloquei no chat, por favor? Deixa eu olhar aqui. O Geobson, obrigado, Geobson. Professor, a súmula 711 é súmula vinculante? Não, Geobson, a 711 não foi ditada como súmula vinculante. O que é que acontece? As súmulas vinculantes, elas têm o poder, por terem sido editadas pelo Supremo Tribunal Federal, que estão dispostas no próprio texto constitucional, a sua possibilidade, elas vinculam todo o judiciário, todos os intérpretes a ela, a fazerem o que ela determinou. Ok, súmula vinculante. Agora, quando o Supremo Tribunal Federal edita uma súmula, o que acontece com os demais juízos? Eles devem respeitar o que está posto ali na súmula. Por quê? Porque sabem que, chegando no Supremo Tribunal Federal, aquela decisão será reformada, será revista, se contrariar a súmula que está ali posta. Porque o que é a súmula? São decisões reiteradas, decisões repetidas, como o tribunal vem entendendo acerca daquele tema que está sendo trazido ao tribunal de forma recorrente. Então, já diz, o tribunal pensa dessa forma, todo mundo aplica aqui a súmula. E nenhum juiz, Geobson, gosta de ter sua sentença reformada, atrapalha na promoção. Poxa, tudo que eu faço é reformado, parece que eu não estou acertando, então atrapalha, a produtividade cai. Certo, professor. Normalmente, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ele não contraria, não inova as súmulas dos tribunais superiores, não. Eles pegam e seguem exatamente o que está sendo posto como súmula, para ter uma segurança, é uma forma de ter segurança jurídica, de organização até, Jobs. Pois não. Pronto, a minha dúvida era o quê? Porque quando a gente fala sempre em súmula pelo STF, sempre vem aquele negócio de súmula vinculante, né? Aí, por isso que eu fiz essa pergunta para o senhor, porque aí agora eu sei que o STF tanto pode editar uma súmula, quanto pode expedir uma súmula vinculante, né? Existem as duas possibilidades, é isso? O STF tem essa possibilidade de editar súmula vinculante, como tem possibilidade de editar suas súmulas. Então, nem sempre as súmulas do STF serão vinculantes, né? Nem sempre. Até porque as súmulas vinculantes, elas
elas têm uma maneira, uma forma diferenciada. O protocolo é diferente para a sua edição. Professor, eu posso dizer que a súmula vinculante ela é feita por um colegiado e não de forma monocrática, e no caso a súmula mesmo emitida pelo STF, ela se torna apenas monocrática, é isso? Alguma diferença de uma para outra? Tem um procedimento já que foi elaborado no texto constitucional só para trazendo o procedimento da elaboração da súmula vinculante. Então, já é... E você, acredito que está no slide número 1, ou 1 ou 2, que está disponibilizado só com o tema da súmula vinculante, aí tem todo o procedimento que é necessário para se editar a súmula vinculante. Tranquilo? Ok, professor, obrigado. Valeu, querido. Vamos aí agora entender o que vem a ser o crime continuado, que está relativo ao tema concurso de crimes, a partir do artigo 68, 69 e 70, 69, 70 e 71 do Código Penal. Concurso material, concurso formal e crime continuado. Vamos aí ao crime continuado, que é o que nos interessa agora, em detrimento de entendermos esse conflito aparente de normas, conflito de leis que se sucedem no tempo, alvo da nossa aula. Vamos lá, crime continuado, que vem a ser ele. Quem diz o que é o crime continuado é o próprio legislador. O legislador veio, através do artigo 71, definiu, descreveu o que vem a ser o crime continuado. Vamos entender o que o legislador diz. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 1/3. Traduzindo isso daí, o legislador, na verdade, quis dar um benefício legal para que penas não fiquem tão draconianas, tão elevadas na hora de se somar. E aí ele faz uma ficção jurídica. Ficção jurídica, isso não existe. Na prática não existe. Você pegar e entender que um crime que foi praticado e depois outro crime, outro crime, outro crime, são continuações uns dos outros. Existe? Não, mas é uma ficção jurídica, então o legislador inventou para trazer benefício legal. E aí ele fez o quê? Pegar e você imaginar como se fosse realmente um filme em que toda a ação praticada, todos os crimes, fossem uns em sequência dos outros. E entender que o contexto é um só, por ficção jurídica. E aí você vai ter que levar em conta o quê? As condições de tempo, de lugar, maneira de execução e outras condições semelhantes. Vou trazer um exemplo que eu acredito que vai facilitar esse entendimento a você. Imagine a camareira de um hotel. Essa camareira, ela consegue a chave mestra que abre todos os quartos. Ela conseguiu essa chave de forma ardil. Ela enganou alguém e conseguiu a chave. Fez uma cópia dessa chave. E ela começa a subtrair objetos de hóspedes. Ela faz uma subtração hoje. Vamos supor que ela hoje conseguiu subtrair dinheiro, dólares, de um determinado hóspede. Na próxima semana, ela vem com a mesma chave, com a mesma condição por ela ser a camareira, de ter livre acesso ao hotel, ela vem, entra em outro quarto e subtrai joias.
No mesmo mês, ela faz outra investida praticando furto dentro de um quarto de um terceiro hóspede. Ela faz em 2 meses cerca de 6 furtos. Condições de tempo, lugar, maneira de execução e o modus operandi, as outras circunstâncias todas semelhantes. E aí o juiz vai fazer o quê? Vai entender que houve a continuação do primeiro crime aos demais e fazendo uma ficção jurídica para dar um benefício legal. Porque, de fato, o que deveria acontecer era a soma de cada um dos crimes, de cada um dos furtos. Pelo primeiro furto, condenada. Condena a pena em concreto pelo primeiro furto. No segundo, faz a mesma coisa, condena. E aí, dos 6 crimes, vai se fazer a soma, e aí você tem o quanto de pena a ser executada, a que essa pessoa cumpra. Mas não, o legislador não fez isso, não. Ele trouxe essa ficção jurídica, criou o crime continuado, e aí o que vai se fazer? Você vai pegar, aplicar a pena de um só dos crimes, porque todos os crimes são idênticos, é tudo furto, e vai aumentar essa pena de 1/6 a 2/3. Não vai somar, vai pegar apenas uma das condenações da pena em concreto que foi estabelecida para o furto e elevar essa pena de um só dos crimes entre 1/6 a 2/3. É um benefício gigantesco para essa pessoa, porque a pena vem e diminui consideravelmente, já que você não somou as penas, mas sim pegou só um dos crimes e fez um quantum entre 1/6 a 2/3. Isso é o crime continuado. E o nosso tema, qual era? Crime continuado? Não era. O nosso tema é saber a sucessão de leis penais no tempo. E como é que isso pode acontecer? Pode acontecer com aquele primeiro crime, está vigendo uma lei, e no 6º crime de furto praticado depois de 2 meses, já está na égide, na vigência de uma outra lei que agora está em vigor. E aí, essa pessoa vai responder com a lei do primeiro crime ou do último crime, já que é um crime continuado? Ela vai responder pela lei, a última lei, quando ela ainda estava em continuação, mesmo que essa lei traga uma forma mais severa, mais maléfica ao indivíduo. E essa interpretação não é minha. Essa interpretação é da súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, que diz o quê? Vamos repetir. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Essa é a interpretação que nós devemos ter. Vamos passar. Gustavo está fazendo uma pergunta antes de passar para o próximo slide. Professor, isso poderia ser aplicado a serial killers? Gustavo, é possível, mas aí seria o artigo 71, parágrafo único, que tem essa possibilidade de crime continuado com violência. Mas aí tem que saber exatamente o caso em concreto e o que esse serial killer fez. Mas se fosse serial killer de crime contra a vida, os tribunais superiores não aceitam. Não é permitido. Por quê? Vou dizer. Lá no artigo 71, parágrafo único, Gustavo, ele exige que o benefício, já que nós estamos tratando de um benefício legal, que é uma diminuição de pena, ele se dê
em detrimento de circunstâncias pessoais, que as circunstâncias pessoais, sociais do indivíduo, a personalidade, antecedentes criminais, sejam avaliados. E no serial killer, Gustavo, o serial killer não tem essa benevolência, não tem uma conduta social, uma personalidade que possa vir a trazer a ele um benefício legal. E aí, olhando por esse prisma, não seria possível. O Gabriel Dantas está fazendo... Mas obrigado aí, Gustavo, espero ter respondido. Se não respondi, você me dá um toque, mas dê uma olhadinha no artigo 71, parágrafo único. Gabriel Dantas, professor, a lei aplicada será mais grave ou a que entrou em vigor mesmo que seja mais branda? Não ficou bem claro. Gabriel, a lei que vai ser aplicada pode ser a lei mais grave. Se a lei que entrou em vigor é mais benéfica, vai alcançar ele. Vai ser mais benéfica, porque a lei que entrou em vigor, ela entende-se que ela atende os anseios sociais, que ela é mais maléfica, então não precisaria estar punindo o sujeito de forma tão grave. Então, a lei benéfica, se ela está em vigência, é a nova lei e ela é benéfica, vai incidir sobre a conduta dela. Mas aí o que nós estamos vendo, e a isso se refere a súmula do Supremo Tribunal Federal, é uma lei maléfica, uma lei grave, uma lei que traz uma forma mais grave, uma forma interpretativa pior na situação dessa pessoa. Então, o que a gente está falando aqui, Gabriel, é que essa lei nova é uma lei mais grave. É disso que a súmula 711 trata. Se for benéfica, não precisa de súmula 711 e é aplicada a lei benéfica. Sempre a mais grave. Beleza? Ótimo. Valeu, Gabriel. Professor, se observar, até porque a Constituição está acima do Código Penal, né? Então, se ele diz lá que a lei penal retroage para beneficiar o réu, o Código Penal ele não pode ir de contra, né? Certo, perfeito. É uma das fundamentações também da súmula 711. E o entendimento, para não contrariar o texto constitucional, como bem você está se reportando, é que o sujeito ele decidiu permanecer no crime. Ele decidiu continuar no crime, ou seja, ele sabia, porque todos nós, teoricamente, sabemos que uma lei vai ser alterada, que ela vai mudar. E aí a gente tem que se comportar de uma forma diferente para não incidir em crime. Então, se o sujeito permaneceu no crime, se ele continuou no crime, mesmo sabendo da alteração, não tem por que essa lei, mesmo ela sendo mais grave, não repercutir em relação ao sujeito. Mas foi bem lembrado e pontuado aí por você esse comparativo em relação ao princípio constitucional. Show de bola. Gostando da participação de vocês, todo mundo participando, perguntas bem interessantes, bem pertinentes. Vamos lá sobre a norma penal em branco. Voltando aqui à norma penal em branco, recordando a norma penal em branco e fazendo a interpretação da lei penal referente à norma penal em branco. Como é que se dá? Relembrando aqui, o que vem a ser a norma penal em branco? A norma penal em branco é aquela que não está preenchida, que não está completa. Ela necessita de um complemento para ter o seu total entendimento. O preceito primário, que é a descrição da conduta, está lá, mas ele precisa de um complemento, como o exemplo da lei antidrogas. Na lei antidrogas, você tem o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que vai descrever 18 verbos, descreve lá 18 verbos, para trazer o tráfico de drogas.
vender, exportar, transportar, conduzir, portar, tem depósito, plantar, seja como for. Vários verbos para o quê? Para o tráfico de drogas. E aí diz droga. Só que no dispositivo do artigo 33, ele não descreve e não diz quais são as drogas. Esse complemento, então, é necessário. Como é que você vai prender alguém sem saber se aquela substância que foi apresentada até você realmente se trata de uma substância entorpecente? É necessário que você se recorra à portaria da Anvisa, que é uma portaria administrativa do Ministério da Saúde, que traz uma listagem com todas as substâncias que são consideradas como entorpecentes, como drogas. Então, essa lei penal, esse artigo 33 da lei antidrogas, é um artigo que é considerado como uma norma penal em branco, porque precisa complemento. Vamos aí entender, então, como pode ocorrer quando há variação de normas penais, a variação do complemento das normas penais em branco. Se esse complemento for alterado, o que acontece? Se a lista da Anvisa, se essa portaria da Anvisa, editada pelo Ministério da Saúde, se ela retirar maconha, se ela retirar cocaína, o que acontece com aquelas pessoas que estão cumprindo pena em detrimento de terem sido pegas traficando essa substância? Vão ser soltas ou continuam presas? Vamos entender essa questão verificando aqui a retroatividade da lei benéfica em relação ao complemento, à norma penal em branco. Vamos aqui à doutrina. A modificação benéfica do complemento da norma penal em branco gera as seguintes consequências. Duas possibilidades. Vamos primeiro a A. Depois a gente passa para outra possibilidade. A primeira possibilidade, em relação a essa modificação sendo benéfica de o complemento ter sido alterado, de não mais existir, pode dar da seguinte forma. A. Quando o complemento da norma penal em branco não tiver caráter temporário ou excepcional, sua alteração benéfica retroagirá, volta para o passado em benefício. Uma vez que o complemento integra a norma, dela constituindo parte fundamental e indispensável. O exemplo. No crime consistente em contrair matrimônio, conhecendo a existência de impedimento que lhe cause nulidade absoluta, o artigo 237, o complemento está no Código Civil, excluindo o impedimento pela lei, aquele que se casou na vigência da lei anterior, infringindo esse impedimento, será beneficiado. Então, no primeiro exemplo, a pessoa contraiu um casamento com uma pessoa que tinha impedimento. Isso é considerado um crime. Só que o texto penal do artigo 237 não diz quais são os impedimentos. Você só conhece, só descobre quais são esses impedimentos quando você recorre ao Código Civil e verifica todos os impedimentos. Então, imagine que um desses impedimentos veio o novo Código Civil e retirou, dizendo que não é mais impedimento você casar com filho adotado. Supor. E aí mudou o complemento. E tinha uma pessoa justamente respondendo por crime porque casou com filho adotado. E agora? Responde ainda a crime? Não. Esse processo tem que ser arquivado. Está cumprindo pena. Essa pena está extinta. Porque o complemento não é temporário, não é excepcional, é um complemento definitivo, substancial. Então, é necessário fazer com que essa pessoa não mais responda, porque a sociedade não vê essa situação mais como uma situação grave, perniciosa.
à sociedade. E o outro exemplo é a questão da lei antidrogas. Diz aqui o exemplo: no tráfico de drogas, caso ocorra exclusão de determinada substância do rol dos entorpecentes, constantes na portaria 344 de 1998 da Anvisa, haverá retroatividade da norma, deixando de haver o crime. Essa retroatividade certamente é o quê? Benéfica. A lei penal retroage para beneficiar o réu. Como esse complemento não é um complemento temporário ou excepcional, porque é da substância, é do conteúdo, supondo, na hipótese que foi retirado lá da portaria da Anvisa, que a substância da maconha como uma substância entorpecente, então todo mundo que estava preso por tráfico de drogas que relativo à maconha tem que ser solto. Não, porque é algo que não é ofensivo, não tinha lesividade, não era perigoso para ninguém, então por que está deixando uma pessoa que traficou isso, que transportou isso, que estava de posse dessa substância presa como um criminoso? Não faz o menor sentido. Então, nesse sentido de interpretação, verificando a interpretação da lei penal, verificamos que quando a norma penal em branco, o seu complemento não tiver caráter temporário ou excepcional, vai retroagir de forma benéfica, como se fosse uma abolitio crimes. Segunda possibilidade, em relação à norma penal em branco. B, quando o complemento, qual é o complemento? O complemento da norma penal em branco, aquilo que vai dar sentido à descrição do tipo penal. Quando o complemento tiver natureza temporária ou excepcional, a alteração benéfica não retroagirá. Exemplo, o crime do artigo 2º da Lei 1521 de 1951 é a Lei de Economia Popular, que consiste na venda de produto acima do preço constante nas tabelas oficiais. A alteração posterior dos valores destas não exclui o crime, se à época do fato o agente desrespeitou a tabela então existente. Vamos aqui ao artigo 2º para a gente entender um pouquinho da Lei de Economia Popular e entender o exemplo. O que é que diz o artigo 2º dessa lei? São crimes dessa natureza, inciso 6, transgredir tabelas oficiais, ou seja, tem o Estado, Ministério, ele traz uma tabela, descreve lá nessas tabelas valores, preços. E essa tabela, com inflação, com tudo, ela acaba sendo alterada. Um ano é uma e outro ano é outra. Então, é uma tabela que se modifica. Então, se houve modificação dessa tabela, a gente entende que essa natureza, esse complemento é temporário, é excepcional. Então, a alteração benéfica não tem que retroagir, porque houve uma alteração que não é substancial. Transgredir tabelas oficiais de gêneros e mercadorias ou de serviços essenciais, bem como expor à venda ou oferecer ao público, ou vender tais gêneros, mercadorias ou serviços por preço superior ao tabelado, assim como não manter afixadas em lugar visível e de fácil leitura as tabelas de preços aprovadas pelos órgãos competentes. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Essa multa, que está aí ainda em cruzeiros, a gente tem que converter para reais. Feitas essas considerações em relação à norma penal em branco, da possibilidade de haver a retroatividade benéfica, quando o complemento não traz temporário, não é temporário ou excepcional, e da não retroatividade, quando essa temporalidade ou excepcionalidade não modifica o conteúdo da norma. Ok? Muito bem.
cai em concurso, não. Despenca. Fiquem atentos, vejam bem, analisem, estudem, aprofundem. É um tema que não cai, é um tema que despenca em concurso. Outro que os examinadores adoram, princípio da continuidade normativa típica. O que vem a ser isso? Fiquei com medo. Fique com medo, não. Princípio da continuidade normativa típica ocorre quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador. Ou seja, a infração penal continua tipificada em outro dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário. Não há supressão do conteúdo penal, isto é, da conduta incriminadora, inexistindo abolitio crimes. O que ocorre é uma migração do conteúdo da norma penal para outro tipo penal, havendo apenas a revogação formal do artigo, permanecendo, porém, o fato típico. Aí o exemplo é o artigo 214, que virou artigo 213. Então, vamos entender aqui o princípio da continuidade normativa típica. O que vem a ser isso? O legislador é ávido por alterar a norma penal. Ele adora fazer novas leis. Para o quê? Para atender anseios populares, para ganhar a eleição, para aparecer na mídia. Aí faz o quê? Traz leis mais graves para dar alguma satisfação midiática. Isso ocorre? Ocorre muito. E aí o que acontece? Vez por outra, vem o legislador e revoga um dispositivo querendo trazer dessa conduta uma forma mais grave de punir. E aí ele altera, revoga esse e bota em outra lei, bota em outro dispositivo. Isso faz com que haja abolitio crimes daquele indivíduo que estava respondendo por aquele crime não mais tenha que responder, já que foi revogado? Não. O sujeito ele não tem que responder por artigo de lei penal. Ele tem que responder pelos fatos praticados. E isso é o princípio da continuidade normativa típica. Ou seja, ele praticou um fato e o fato não se alterou. O que aconteceu foi a substituição do dispositivo penal incriminador, topologicamente, trazendo uma localização distinta. Ah, não está mais no 214, agora está no 213, mas é a mesma conduta. Princípio da continuidade normativa típica, o sujeito continua a responder pelo crime. Só o tipo penal, o dispositivo da lei, é que foi alterado, então ele não está mais respondendo pelo artigo 213, e sim pelo 214. Continua respondendo a crime. Olha como era a redação do artigo 213. Esse artigo foi revogado, não existe mais. Mas está aí a redação dele para você visualizar e comparar com 213. 214 não existe mais, está aí e você vai comparar com 213. Diz o 214, dizia o 214. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então, era o atentado violento ao pudor. O sujeito não mantinha... ele mantinha relações sexuais com a pessoa de forma não consentida, utilizando de violência, de grave ameaça, uma conduta libidinosa que só não tinha a penetração do órgão sexual masculino ao órgão sexual feminino. Só isso, mas era considerado crime. Aí o legislador revogou esse dispositivo para abranger mais, para trazer tanto a questão de qualquer
ato libidinoso, mediante violência ou grave ameaça, mesmo que não houvesse a conjunção carnal, e a outros atos, que foi o 213. Olha aqui a redação do 213. Constranger alguém, bem parecido com o dispositivo do 214. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, ou a praticar, ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, qualquer ato libidinoso que haja o constrangimento mediante violência ou grave ameaça é considerado o crime. Houve o quê? Continuidade normativa típica. A mesma conduta estabelecida no artigo 214 é englobada, está contida no artigo 203. Então, o sujeito deixou de responder pelo 214 para responder pelo 203, mas não houve abolite o crime. Olha essa situação aqui também, outro exemplo do princípio da continuidade normativa típica. Vocês devem recordar desse caso que ganhou muita repercussão, do indivíduo que ele entrava em ônibus lá na cidade de São Paulo e importunavam mulheres, chegando inclusive a ejacular em uma senhora que estava sentada no ônibus. Estava sentadinha no cantinho dela e, de repente, quando ela viu, esse indivíduo havia ejaculado em cima dela. Ele foi conduzido à delegacia de polícia e, na época, não existia, não havia um tipo penal descrevendo aquela conduta como crime. O que havia, o que se podia vislumbrar era uma contravenção penal do artigo 61 da Lei das Contravenções Penais. A Lei das Contravenções Penais, nós vamos ver a diferença entre crime e contravenção penal, e está dentro da sua natureza ontológica, de que os crimes são os mais graves e as contravenções são menos graves, é o que a doutrina italiana chama de delito anão, porque é mínimo. Não é insignificante, não é bagatelar, mas é mínima a lesividade. Tem lesividade? Tem, mas é pequena, de pequena monta, de menor potencial ofensivo. Aí o que aconteceu com o sujeito? Ele, depois de ter assinado um termo de compromisso de comparecimento no TCO, ele foi para casa, foi liberado. Não permaneceu preso. Isso criou uma revolta, um clamor, a mídia caiu em cima, tanto da polícia quanto do Estado. O que fizeram? Depois de muita luta, muita repercussão, o legislador, ávido por novas leis, resolveu inserir essa conduta como crime, estabelecendo o artigo 215-A. Vamos aqui ao texto legal que previa o artigo 61 da Lei das Contravenções, que acabou virando o artigo 215-A do Código Penal. O que dizia o artigo 61? Importunar alguém em lugar público ou acessível ao público de modo ofensivo ao pudor. Pena, multa de R$200 mil a 2 contos de réis. Lei das Contravenções Penais, que é o Decreto-Lei número 3.688, de 1941. Então, só dava multa. Quando você vê aí contos de réis, entenda que o juiz vai ter que fazer uma conversão para os valores em reais. Mas, única e exclusivamente, uma pena de multa para essa conduta que se tratava de uma contravenção penal. Mas agora sim o legislador vem e imputa essa conduta como crime. Artigo 215-A, que foi uma lei editada em 2018. Foi a Lei 3.718 de 2018, que inseriu no Código Penal. Então, você não precisa ir nessa lei para verificar o dispositivo, não. Essa lei trouxe o dispositivo e mandou
que fosse incorporado ao Código Penal. Então, está lá no Código Penal, artigo 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Pena reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Então, nesses casos, é preciso o quê? Que você verifique sempre esse comparativo. Aplica-se a regra da ultratividade. O que é ultratividade? É a capacidade que uma lei que já foi revogada, que já não existe mais, que está morta porque veio outra lei dispondo de forma diversa, essa lei aqui que não está mais em vigência, mas ela tem a capacidade de ser ultrativa, de ir para o futuro, de fazer com que o juiz julgue por ela o sujeito, em detrimento do fato ter sido praticado na vigência dela e ela ser mais benéfica em comparação a outra lei que veio depois. Então, essa lei, a primeira lei da época do fato, ela dispõe de ultratividade. E é o que deve ter acontecido com esse rapaz, que ele estava respondendo por contravenção, a lei foi alterada de forma mais grave em 2018, trazendo um crime para aquela conduta que ele praticou com pena de 1 a 5 anos, mas essa contravenção penal que ele estava a responder, essa contravenção, essa lei teve ultratividade, teve o poder de ir para o futuro e fazer com que o juiz, ao sentenciar, julgasse em virtude dela. Ultratividade da lei. Porque é mais benéfica. Ou a regra da irretroatividade da lei prejudicial ao réu. Vamos a uma jurisprudência acerca do tema. Olha aí a jurisprudência. Sempre tão importantes que vocês devem perquirir, devem sempre procurar trazer aos seus estudos de qualquer disciplina jurisprudência. Assentem seus estudos na jurisprudência dos tribunais superiores, sempre pesquisando. Vamos lá. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nossa Corte Suprema. Abolitio crimes, inocorrência. Princípio da continuidade normativa típica. Precedentes. Vamos lá. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte alinhou-se no sentido de que, nos moldes do princípio da continuidade normativa típica, o artigo 3º da Lei 9.983 de 2000 apenas transmudou a base legal de imputação do crime de apropriação indébita previdenciária para o Código Penal, no artigo 168-A, não tendo havido alteração na descrição da conduta anteriormente incriminada na Lei 8.212 de 1990. Notem, então, que antes havia uma lei específica para o crime de apropriação indébita previdenciária. Uma lei que era do ano de 2000. E aí, essa lei, ela acabou sendo revogada e passou a vigorar o mesmo crime de apropriação indébita previdenciária no artigo 168-A do Código Penal. Artigo 168 é a apropriação indébita e agora criou-se o artigo 168-A como apropriação indébita previdenciária. O fato do sujeito lá, empregador, recolher as contribuições previdenciárias e não repassar a previdência social. Ele se apropria. É um crime. O que aconteceu? Aconteceu a revogação do dispositivo da lei, mas não a abolitio crimes. O sujeito que praticou esse fato, ele continua tendo que ser punido no alcance do novo dispositivo penal incriminador,
porque houve a mudança de localização topológica em relação ao artigo. Só isso. Isso é o que nós devemos entender pelo princípio da continuidade normativa típica. Professor, para o Pois não. STF ter chegado a esse entendimento, significa que alguém entrou com alguma ação solicitando... Perfeito. Compreendi a pergunta. Excelente pergunta. Todas as vezes que há um julgamento do Supremo Tribunal Federal, é porque houve uma situação em concreto. O Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, eles não têm a prática de estarem editando normativos, de estarem trazendo doutrina. Doutrina cabe à própria doutrina. Os doutrinadores é que vão trazendo seus conceitos, elaborando, desenvolvendo teorias, mas o Supremo Tribunal Federal, os tribunais, eles vêm e se manifestam a partir de casos concretos judicializados, através do próprio processo que foi alvo e que aí redundou na jurisprudência, no julgado. E por isso é que eu insisto tanto a você de você pegar e trazer no seu estudo a jurisprudência, porque vai aliar a prática com a teoria. Você vai conseguir interpretar e aplicar a lei nas situações do dia a dia. Então, tudo que chega a você, você tem que interpretar. Essa interpretação é o julgado do Supremo, é um caso concreto. Excelente participação, foi bem bacana para compreender isso. É porque se vê exatamente, né, nessa jurisprudência aí, a questão do princípio da continuidade da normativa típica, né, professor? Aí, mesmo assim, a defesa ainda entra com recurso para solicitar, até a última instância, que a gente vê que chegou ao STF, né, solicitando a não condenação do réu, né? Sim, mas, Jobson, não só esses recursos, eles são recursos da defesa. Muitos são também da promotoria, do Ministério Público. Você tem tanto a defesa, os advogados ou a defensoria pública, quanto o Ministério Público. Muitos desses julgados que acabam sendo trazidos aí do Supremo Tribunal, do STJ, às vezes o sujeito já tinha sido absolvido. E aí, ou então condenado. Aí vem a instância superior e decide. Então, não é... Você vê das duas formas. Tanto o Supremo Tribunal Federal chancelando as decisões dos tribunais dos tribunais inferiores, quanto também reformando, desfazendo o que foi feito. É possível. Gabriel está fazendo uma pergunta. Eu não consigo entender muito bem o sentido das jurisprudências, às vezes. A gente aprende isso em hermenêutica. Eu acredito, Gabriel, que seja em teoria geral do processo, que você aprenda realmente a questão e também em constitucional. Você tem tanto a possibilidade de aprender em constitucional, quanto em teoria geral do processo. Mas as jurisprudências, elas acabam sendo editadas, e as súmulas, quando os tribunais decidem de forma reiterada. Então, está sendo sempre decidindo daquela forma e está chegando muito caso naquele sentido. Aí eles editam uma súmula, uma jurisprudência, para trazer aos tribunais inferiores o entendimento de como o tribunal vem se portando e como o tribunal vai decidir. E aí você já faça daquele jeito para não ser reformada a sua decisão. Professor, eu não sei se eu estou certa ou errada, mas pelo que eu entendi do comentário, parecia assim que o Gabriel estava falando que era difícil a interpretação
da jurisprudência, mas pela forma como se escreve, né? Porque geralmente a gente lê a jurisprudência, aí eles colocam uma afirmação, ponto. Aí coloca outra afirmação, ponto, né? Aí o jeito de escrever a jurisprudência é diferente. Perfeito, Ana Thaís. É verdade. E não é uma leitura fácil de você fazer e a partir de um texto, às vezes só de uma emenda, você não consegue aferir o que está sendo decidido ali. Porque, às vezes, eles colocam o que a defesa alegou, o que a acusação está dizendo, e aí traz os argumentos, até você chegar no que realmente foi decidido. Muitas decisões não são unânimes entre os ministros, entre os membros da corte, os desembargadores. Às vezes as decisões não são unânimes. Tem voto à parte. E, por incrível que pareça, Ana, tem tema que o tribunal, o STJ decide de uma forma, o Supremo Tribunal decide de outra, sobre o mesmo tema. Aí a doutrina vem com um entendimento, é para deixar você louca. Mas é necessário se debruçar a doutrina e a jurisprudência para ter a compreensão, porque muitas vezes, quando você tem uma prova objetiva, você tem que fazer uma opção. E a opção que você vai ter que fazer é sempre ir no que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo. Numa prova discursiva, aí você vai, descreve o que o STJ diz, o que o Supremo Tribunal Federal está fundamentando, traz a jurisprudência. O direito não é uma ciência exata, não tem como tirar uma fita métrica, uma régua, é uma ciência humana. Às vezes um pensamento, outro pensamento, uma forma de interpretar. Eu concordo, Gabriel. Gabriel Dantas está dizendo que acaba tendo uma insegurança jurídica em relação ao direito, em detrimento dessas decisões que não são uniformes. Mas cada caso é um caso, é casuístico. Você analisa um caso, você não tem como formatar, Gabriel, o direito em um caso para todos os outros. O bonito é isso. O palpitante, o que traz o amor ao estudo e à ciência jurídica também é isso. É que não existe uma forma já posta que não possa ser defendido do outro lado. Também você tem que olhar por esse lado. Professor, a busca sempre é por justiça. Pois não, Jobs? O senhor cita que o direito não é uma ciência exata. Porém, devido aos recursos e as pessoas solicitarem uma resposta final, acaba tudo tendo que o STF ter que decidir, os tribunais superiores, né? Porque se um tribunal decide de uma forma, o STJ de outra forma, a sociedade ela acaba tendo que impetrar recurso até chegar o objetivo dela ou então a solução final, não é isso? Perfeito. E a justiça é cara, Jobs, infelizmente. Quando você tem o sujeito que não tem a defensoria pública, é a defensoria pública são advogados gratuitos, pagos pelo Estado, quando você necessita recorrer, é caro. Os recursos para você chegar com uma ação até o Supremo Tribunal Federal, você com seus próprios recursos, é porque você gastou muito, as custas são caras. Não é uma justiça barata. A não ser que seja pela defensoria, que o sujeito realmente não tenha condições, e aí você fica à mercê de ter um defensor público atuante e que vai recorrer e que vai pegar o seu caso e não vai largar e vai até a última consequência. Ana Thaís está concordando comigo, dizendo que as custas judiciais são caras, tudo é caro. Cartório também é um absurdo, concordo, Thaís. Um pedaço de papel para você
dizer que uma assinatura é sua, lhe cobra um absurdo. Eu vou lá para o cartório dizer, ó, isso daqui foi você mesmo que assinou. Eu sei que foi eu que assinei, tá aqui, estou assinando. Eu acho Aí cobram. que o concurso que tem melhor, eu acho que o concurso que para quem quer ter paz e ganhar dinheiro é concurso de cartório. Porque tudo é caro e é só você registrar as coisas lá. Eu, pelo menos, meu entendimento é isso. Em comparação a, sei lá, um cargo de juiz, de promotor, que tem mais risco de vida, mas de cartório eu acho mais de boa. Não sei se eu estou errada. Olha, a luta nesse concurso por cartório é gigante. Você está certa. Alguns entendem, acham que é a mina de ouro. Não sei. Mas que a procura por esse concurso é muito alta, com certeza. Vamos aqui. Competência para aplicação da lei penal no tempo. Quem é o competente? É o juiz da execução ou é o juiz do processo? É o Tribunal de Justiça? Professor, o que é juiz de execuções? Só para eu saber. Juiz da execução é aquele que está após a sentença penal condenatória. Sentença penal condenatória transitou em julgado, tem um título a ser executado, o título da sentença, que é o quê? Você cumprir aquela pena. Então, você tem que cumprir essa pena? Tem. Quem é que vai observar esse cumprimento da pena? É o juiz que te condenou? Não. É o juiz das execuções penais. Um juiz que está ali só para acompanhar todo o cumprimento de pena de todos os presos. Então, há uma organização judiciária e nessa organização judiciária fica a cargo dos juízes das execuções o cumprimento da pena. Ok? Então, juiz de primeira instância, juiz de primeiro grau, tem os Tribunal de Justiça, que são os desembargadores, tem o Superior Tribunal de Justiça, tem o Supremo Tribunal Federal, lá com seus ministros. Então, tudo isso é antes da condenação. Após condenação, com o título executivo a ser cumprido, juiz das execuções penais. Então, quem tem competência para fazer com que a nova lei, que agora entrou em vigor, que trouxe benefício para o réu, quem é que vai fazer com que haja esse benefício para ele? Porque o que nós estamos estudando aqui é interpretação de leis penais que se sucedem. Então, entre a data do fato praticado, existia uma lei e agora vem uma nova lei. Dizendo o quê? Dizendo circunstâncias benéficas ao sujeito. Sim, porque se for maléfica a situação dele, essa lei não retroage, não volta para o passado. Mas quem vai fazer com que essa nova lei, que agora é benéfica à situação do indivíduo, ela vá, de fato, fazer com que esse indivíduo ele seja beneficiado pela lei? É disso que se trata aqui a súmula 611 do Supremo Tribunal Federal. Vamos aqui. Para saber qual juiz competente para a aplicação da lei penal mais benéfica, basta observar a existência de trânsito em julgado da sentença. Inexistindo trânsito em julgado da sentença condenatória, a competência é do juízo de conhecimento, primeiro grau ou tribunal, caso seja ação penal originária, ou do tribunal recursal, caso esteja em grau de recurso, tribunais estaduais, tribunal regional federal, quando é a esfera federal, e tribunais superiores. Então, você vê aí, sentença penal com trânsito em julgado passa a ser o juiz de execuções. Antes disso, é o juiz comum, o juiz ou o tribunal que vai ter que dar o benefício da nova lei à situação do sujeito. O indivíduo está lá cumprindo pena, já está cumprindo pena, já está no terceiro ano da pena. E ele foi condenado a 6 anos. Foi condenado a 6 anos e já está com 3 anos cumprindo pena. Vem uma nova lei e ele lá cumprindo pena.
está em 3 anos. A lei começa a vigorar hoje, está em vigência hoje, e diz que para esse crime que ele cometeu, a pena agora não é mais de 1 ano a 10 anos. Não. A pena é de 1 a 3 anos. Mínimo 1 ano, máximo 3 anos. Poxa, mas o sujeito já cumpriu 3 anos. O que é que tem que acontecer com ele? Ele tem que ser solto. Ele tem que ganhar liberdade. Porque a nova lei está dizendo que o máximo da pena para o mesmo crime, para esse crime, o máximo é 3 anos. E ele já cumpriu 3 anos lá. Então tem que ser solto. Quem é competente para fazer isso? O juiz que o condenou, juiz de primeiro grau que sentenciou ele a 3 anos? Não. A 6 anos? Não. É o juiz das execuções penais. O juiz que observa todo o cumprimento da pena dele. Se não fosse assim, todos aqueles presos que o juiz de primeiro grau tinha condenado, ele vai ter que olhar todos eles, todas as situações, chegando lá na vara e ele cheio de coisa para fazer. Então fica mais fácil ao juiz das execuções penais, um juiz que está lá só para isso, só para checar questão de prazo, questão de nova lei, e dar os benefícios possíveis ao sentenciado, ao condenado, aquele que está cumprindo pena. O artigo 66, inciso 1, da Lei de Execuções Penais, diz isso que eu estou lhe falando. E o artigo 13 da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal também. Então, fundamento legal, artigo 66 da LEP, Lei de Execuções Penais, artigo 13 da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal e, finalmente, a súmula 611 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benéfica. Transitada em julgada a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benéfica. Será, então, o juiz das execuções que terá lá a juíza, o juiz, de verificar a situação dessa nova lei, se mais benéfica, aplicando ao indivíduo que está lá cumprindo a pena. Em relação ao tema da aplicação da lei penal, temos muito assunto ainda, vamos começar a adentrar no artigo 3º, artigo 4º da lei, e fazendo sempre essa interpretação baseada na doutrina moderna, na jurisprudência dos tribunais superiores, e verificando sempre o que mais cai nas provas de concurso, prova do AB, para você ficar esperto e não ser mais um na multidão, para você ser diferenciado. Obrigado a você.